Pare pra pensar no que faz da vida. Quantos minutos você já viveu? Em todo esse tempo você cresceu. Responda pra si mesmo o que você construiu. Conte nos dedos quantos consolou. Tente lembrar se você amou a quem você amou, porque você amou. Agora pare pra pensar, enquanto há jeito de recomeçar nesta vida. Pense bem o que vem fazendo e o muito que resta a fazer. Não fique se lamentando, não foi Deus que lhe impôs o sofrer. Agora pare pra pensar, é tempo, pare pra pensar no que faz da vida. Pense bem o que vem fazendo e o muito que resta a fazer. Não fique se lamentando, não, não, não. Não foi Deus que lhe impôs o sofrer. Agora pare pra pensar, é tempo, pare pra pensar no que faz da vida, no que faz da vida.
encontrar para que lado eu devo seguir e puxar bem lá no fundo um tesouro em cristal, lapidado com todo cuidado pela lei do amor. Vai dizer como posso me encontrar, para que lado eu devo seguir e buscar bem lá no fundo um tesouro em cristal, lapidado com todo cuidado pela lei do amor, pela lei do amor, pela lei do amor. Hoje o sol acende a manhã, vem anunciar mais um novo dia a nascer, projetando luz no seu caminhar, despertando os lábios, sorrisos, sonhos, esperança de um mundo melhor, a conquista da paz está sem ti, a presença de Deus a guiar seus passos além do sofrer, perdendo o medo de voar, conquistando as rédeas do seu destino, eleva e fortalece a coragem para dar o melhor que existe em você, renova o brilho no olhar, deixa o amor te envolver, aprendendo com a dor, reconduzindo o viver, e assim transforma a vida em eterna primavera. Viver, Jesus será sua meta, outra vez levantar, renova o brilho no olhar, deixa o amor te envolver, aprendendo com a dor, reconduzindo o viver, e assim transforma a vida em eterna primavera. Viver, Jesus será sua meta, outra vez levantar e viver pela fé, e viver pela fé, e cantando para pá, para pá, para pá, 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 para pá, para pá, para pá, 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 pá. Então ele veio e disse: já é hora de seguir. E indicou o caminho tortuoso.
confiei e vão. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Voltamos à terra-mãe que nos abriga por seu amor. Haveremos de amar. Então ele veio e disse: já é hora de seguir. E indicou o caminho tortuoso, mostrou as pedras e os espinhos. E quando viu que o medo assolava os nossos corações, nos fez olhar o sol atrás dos montes. Só disse: confie e vão. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Voltamos à terra-mãe que nos abriga por seu amor. Haveremos de amar. E ao final da luta, Ele haverá de estar nos esperando e erguerá a voz ao Pai num hino. E então dirá: eis os teus filhos, enfim, em paz.
tarde, companheiros. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. Os que estiverem pela primeira vez, já sintam-se também abraçados e acolhidos pela espiritualidade que nos cerca e pelo nosso querido Mestre Jesus. Teremos hoje duas companheiras trabalhadoras da nossa casa, que são uma é a Nilza, que vai falar do Livro dos Espíritos, na questão 963 a 964, Penas e Gozos Futuros. E a Vera, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, Dai gratuitamente, que gratuitamente recebeu, o item 1 e 2, Dom de Curar. Dois temas que nos vão ajudar a refletir essa semana. Hoje eu queria dizer a vocês que, se por um acaso algum de vocês estiver necessitando de preces para seus entes que possam estar adoecidos, nos acompanhe às terças-feiras na Fluidoterapia, às 19h30, aqui pelo canal do YouTube também, e quarta-feira às 9 horas da manhã. Se você estiver necessitando de prece para aqueles que já não se fazem mais presentes fisicamente em nossas vidas, vocês podem estar acompanhando também pelo canal do YouTube a Prece da Saudade. Ela acontece sempre às quintas-feiras às 19h30. Vocês podem acompanhar pelo chat colocando os nomes que necessitam. Queríamos dizer também que vocês vão ficar agora com a voz da nossa companheira Marcília, fazendo a página de abertura. Um bom estudo, um bom aprendizado, um bom esclarecimento para todas nós. Graças a Deus. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 28. Escritores. E disse-lhes Jesus: Guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes compridas. Está em Marcos, capítulo 12, versículo 38. As letras do mundo sempre estiveram cheias de escribas que gostam de andar com vestes compridas. Jesus referia-se não só aos intelectuais ambiciosos, mas também aos escritores excêntricos que, a pretexto de novidade, envenenam os espíritos com as suas concepções doentias, oriundas da excessiva preocupação de originalidade. É preciso fugir aos que matam a vida simples. O tóxico intelectual costuma arruinar numerosas existências. Há livros cuja função útil é a de manter aceso o archote da vigilância nas almas de caráter solidificado nos ideais mais nobres da vida. Ainda agora, quando atravessamos tempos perturbados e difíceis para o homem, o mercado de ideias apresenta-se repleto de artigos deteriorados, pedindo a intervenção dos postos de higiene espiritual. Podereis alimentar o corpo com substâncias apodrecidas? Vossa alma, igualmente, não poderá nutrir-se de ideais inferiores na base da irreligião, do desrespeito, da desordem, da indisciplina.
Observai os modelos de decadência intelectual e refleti com sinceridade na paz que desejais intimamente. Isso constituirá um auxílio forte em favor da extinção dos desvios da inteligência. Amado Mestre Jesus, querido amigo e irmão, estamos aqui agradecendo a oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos para mais uma tarde de reflexão sobre os ensinos que nos trouxeste, Senhor. Agradecemos também a Miguel, nosso patrono, a todos os mentores da espiritualidade desta casa amada, aos nossos mentores em particular. E aqui estamos, Senhor, sabendo que todos nós estamos aqui amparados, envolvidos nas tuas bênçãos, todos nós presentes em nossos lares, mas em comunhão de pensamentos nesta casa tão querida. Muito obrigada, Senhor, e pedimos a tua licença para que possamos iniciar a reunião da tarde de hoje e que todos presentes, encarnados e desencarnados, estejamos, Senhor, receptivos a estas reflexões que nos foram inspiradas. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Te damos graças e damos graças a Deus. Boa tarde a todos, boa tarde aos irmãos da Casa de Miguel, boa tarde aos companheiros que estão nos acompanhando pelo YouTube, a quem está chegando aqui hoje pela primeira vez. Vamos dar início à nossa reunião pública com as reflexões. E neste primeiro momento, vamos pensar, refletir sobre algumas questões do Livro dos Espíritos. Sabemos, e já nos foi dito diversas vezes, que o Livro dos Espíritos é o primeiro livro da codificação espírita. E ele está dividido em 4 partes. Cada uma dessas partes deu origem aos outros livros do Pentateuco kardeciano, que são eles: o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Nós estamos na 4ª parte do Livro dos Espíritos. Essa parte serviu de base ao livro O Céu e o Inferno, ou Justiça Divina segundo o Espiritismo. Essa parte nos fala das esperanças e consolações. Estamos no capítulo 2, as penas e gozos futuros. E hoje vamos refletir sobre a intervenção de Deus nas penas e recompensas,
nas questões 963 e 964. Mas antes, para ficar bem claro o nosso entendimento, vamos falar um pouquinho, entender um pouquinho sobre alguns termos. Esperança. O que é esperança? É esperar por algo que desejamos que aconteça, que queremos que ocorra. Mas não é esperar de braços cruzados, não. É esperar agindo. Consolação. Consolação é trazer um alívio, um fortalecimento ao nosso coração, ao nosso emocional. Então, essa parte é um alento, né, das esperanças e das consolações. E esse capítulo 2, que fala sobre as penas e as recompensas futuras. Pena vem de punir, vem de castigo. Aí vamos pensar, será que Deus nos castiga? E recompensa? Recompensa seria aquela gratificação, aquele benefício que recebemos em relação a alguma coisa. Então, vamos começar a pensar, a refletir em cima do que os espíritos disseram a Kardec sobre as questões que ele fez à espiritualidade. Questão 963. Deus se ocupa pessoalmente com cada homem? Não será ele muito grande e nós muito pequenos para que cada indivíduo em particular tenha aos seus olhos alguma importância? Então, por que Kardec perguntou isso? Deus é o Criador de tudo, não apenas desse planeta que habitamos, mas de todo o universo. Deus é a força suprema. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então, por isso Kardec pergunta, Deus que é tão grande, se preocuparia com cada um de nós que somos tão pequenos? E olha a resposta dos espíritos. Deus se ocupa com todos os seres que criou, por menores que sejam, para a sua bondade, nada é pequenino. Deus se ocupa de tudo, isto é, não despreza nada, desde as mais ínfimas coisas que não temos a menor ideia do que sejam, como das maiores, que também não temos ideia. Não sabemos que Deus é infinitamente justo e bom? Sendo assim, ele se ocupa com tudo que criou. Observemos bem que não falamos em preocupar. Deus não se preocupa, e sim, ele se ocupa. Comentando essa questão 963, o Espírito Miramês nos diz: Deus se ocupa de toda a criação. Ele cuida com amor de todas as criaturas e, para tanto, fez leis que regulam bem, estabelecendo harmonia. Quando fugimos destas normas, sofremos as consequências. Não há quem receba mais nem menos das suas mãos generosas. Cada um recebe aquilo que pode suportar,
pela elevação alcançada. Então, vejamos, as leis de Deus que regulam o universo são imutáveis e valem para tudo e para todos. São leis que, se observadas, isto é, obedecidas, nos levam à nossa elevação moral, que é o objetivo que devemos ter em meta a alcançar. E Miramês diz mais em seus comentários: Deus cuida de todos os seres que criou, para não colocar fardos pesados em ombros frágeis. Isto é justiça, isso é amor. Estudemos, pois, com atenção, para que não venhamos a sofrer as imprudências de saber o que não devemos na pauta das nossas vidas. Tudo está semeado em nossas consciências, mas cada qual absorve o que pode suportar. E Deus é a suprema harmonia, que distribui com parcimônia todas as verdades, de maneira que suportemos as suas luzes. Essa fala de Miramês é até poética, mas vejamos o que ele está nos dizendo. Que Deus cuida de tudo. Ele dá a cada um o que é capaz de suportar. Porém, nós, na nossa invigilância, nos afastamos de suas leis e, com isso, no futuro, sofremos as consequências. Mas vamos ter, através da questão 964, um melhor entendimento de como Deus cuida de cada um de nós. Questão 964. Deus necessita ocupar-se com cada um dos nossos atos para nos recompensar ou nos punir? E, na sua maioria, esses atos não são insignificantes para ele? E a resposta que a espiritualidade deu a Kardec foi a seguinte: Deus tem suas leis que regulam todas as vossas ações. Se as violais, a culpa é vossa. Sem dúvida, quando um homem comete um excesso, Deus não profere um julgamento contra ele, para lhe dizer, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Mas ele traçou um limite, as doenças, e frequentemente a morte, são a consequência dos excessos. Eis a punição. É o resultado da infração da lei. O mesmo se dá com todas as coisas. E desta forma, o entendimento fica muito claro. Deus fez as leis que são imutáveis. Se transgredirmos essa lei, por menor que seja a transgressão, teremos que responder por isso. Logo, fica bem claro como a coisa se processa. É comum ouvirmos pessoas dizerem: Deus esqueceu de mim, quando nós mesmos não dizemos essas coisas. Ou então dizem assim: Deus está me castigando. Será que Deus esquece ou castiga alguma das suas criaturas? Claro que não. Deus é infinitamente justo e bom. Logo, não pune ninguém. O que ocorre é que respondemos pelos nossos atos, sejam eles quais forem.
porque a lei está aí e nos cabe obedecer à lei. Nós, criaturas do reino hominal, temos o livre-arbítrio, isto é, o direito de fazermos escolhas. Se fizermos as escolhas corretas, se seguirmos o caminho do bem, respeitando a lei divina, estamos semeando boas sementes e construindo a nossa felicidade. Porém, se fizermos escolhas equivocadas, se seguirmos o caminho do mal, desrespeitando a lei divina, estamos semeando sementes más. E no futuro próximo ou mais distante, isso só Deus sabe, não colheremos bons frutos. A espiritualidade já nos disse: o sofrimento é causado quando nos afastamos da lei divina. E Allan Kardec comenta essa questão. Todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Nenhuma há, por mais insignificante que nos pareça, que possa violá-las. Se sofremos as consequências dessa violação, só devemos nos queixar de nós mesmos, que nos fazemos assim, os próprios artesãos de nossa felicidade ou de nossa infelicidade futura. Somos responsáveis pela nossa felicidade ou infelicidade. Sempre nos é dito de diversas formas: somos escravos do passado e arquitetos do futuro. Ou cada um colhe o que semeia. Ou ainda, a cada um segundo as suas obras. Observemos bem que é a mesma mensagem. Então, sempre estão nos dizendo: o que nós sofremos hoje são consequências de atos nossos do passado, passado de outra existência ou passado desta existência mesmo. E hoje estamos arquitetando o nosso futuro. Logo, a recompensa ou a pena que tivermos, o sofrimento que tivermos, serão por conta do que fazemos hoje. E é assim porque estamos mergulhados no hálito divino. Deus sabe e conhece todos nós e respondemos por todos os nossos atos. E continua Kardec: esta verdade se torna evidente através do seguinte apólogo. Apólogo é uma narrativa que ilustra uma lição, uma história que ilustra uma lição. Um pai deu a seu filho educação e instrução, isto é, os meios de saber conduzir-se. Cede-lhe um campo para cultivar, ele diz: eis a regra a seguir, e todos os instrumentos necessários para tornar este campo fértil e assegurar a tua existência. Dei-te a instrução para compreenderes esta regra. Se a seguires, teu campo produzirá muito e te proporcionará o repouso na velhice. Do contrário, nada produzirá e morrerás de fome. Dito isso, ele o deixa agir livremente. Que bela analogia faz Kardec para o nosso entendimento.
fomos criados simples e ignorantes. O princípio inteligente estagiou pelos reinos mineral, vegetal, animal, até chegar à condição de espírito e adentrar no reino hominal. Deus nos deu e dá todos os recursos para chegarmos à perfeição que nos é própria. Deu-nos o livre-arbítrio, que vai aumentando à medida que vamos evoluindo moralmente. Nos deu a eternidade para irmos nos depurando em diversas existências. Em cada existência, nos deu a família consanguínea necessária para o nosso aprimoramento. Nos deu a família espiritual. Enfim, nos deu tudo o que precisamos para progredirmos moralmente. E para isso, basta usarmos esses recursos obedientes à lei divina. E continua Kardec em seu comentário. Não é verdade que esse campo produzirá proporcionalmente aos cuidados dispensáveis ao cultivo e que qualquer negligência prejudicará a colheita? Portanto, o filho será, na sua velhice, feliz ou desgraçado, conforme tiver seguido ou negligenciado a regra traçada por seu pai. Deus é ainda mais previdente, pois nos adverte a cada instante se estamos fazendo bem ou mal. Ele nos envia os espíritos para nos inspirar, mas não os escutamos. Há ainda esta diferença. Deus sempre concede ao homem um recurso nas suas novas existências para reparar seus erros passados, enquanto que ao filho de quem falamos, se empregou mal o seu tempo, nada mais lhe resta. Vejamos a grande diferença para o filho da história que Allan Kardec contou. Nada mais resta. Mas, para nós, filhos de Deus Pai, temos os séculos para reajustarmos. E tão logo trabalharmos no bom cultivo das virtudes, temos a certeza de que estamos a caminho da verdadeira felicidade, pois estaremos construindo o reino de Deus dentro de nós, como bem nos ensinou Jesus, e que todos os sofrimentos pelos quais passamos fazem parte do nosso reajustamento com a lei, de acordo com a justiça divina. Eu vou terminar esses comentários reflexivos sobre as questões 963 e 964 de O Livro dos Espíritos, lendo um pequeno trecho do artigo 32º do Código Penal da Vida Futura, constante no livro O Céu e o Inferno. Nada mais justo que a liberdade de ação a cada qual concedida. O caminho da felicidade a todos se abre amplo, como a todos as mesmas condições para atingi-la. A lei, gravada em todas as consciências, a todos é ensinada. Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho e não do favoritismo, para que cada qual tivesse seu mérito.
todos somos livres no trabalho do próprio progresso. E o que muito e depressa trabalha, mais cedo recebe a recompensa. O romeiro que se desgarra ou em caminho perde tempo, retarda a marcha e não pode queixar-se senão de si mesmo. O bem, como o mal, são voluntários e facultativos. Livre, o homem não é fatalmente impelido para um nem para outro. E ficamos aqui com essas reflexões do Livro dos Espíritos, agradecendo a todos por essas boas vibrações e rogando a Jesus que abençoe a todos nós. Estudo do Evangelho, capítulo 26. Dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. E foi assim que Jesus deu aos seus apóstolos o dom de curar. Jesus falou e Mateus anotou. Restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, disse Jesus aos seus discípulos, e por esse preceito ele prescreve não se fazer pagar por aquilo que nada pagou. Ora, o que tinham recebido gratuitamente, os apóstolos, era a faculdade de curar os doentes, de expulsar os demônios, ou seja, os maus espíritos. E esse dom lhes fora dado gratuitamente por Deus para o alívio daqueles que sofrem e para ajudar a propagação da fé, e lhes disse para que deles não fizessem um tráfico, nem um objeto de especulação e nem um meio de viver. Assim consta no nosso Evangelho. Vamos pensar juntos. Dai de graça o que de graça recebeste. Foi assim que Jesus deu aos apóstolos o poder de curar. Curar enquanto divulgavam a boa nova. Porque curar o corpo é necessário, porque ele é instrumento do nosso espírito. Mas antes precisavam pregar para a alma, para acordar, para fazer entender àquelas almas a sua doutrina. Jesus mandou os apóstolos ensinarem para aqueles que desejavam se orientar, se reformar dos erros, eliminar as inferioridades que querem nos dominar constantemente. Jesus falou uma vez diante de um daqueles que foram curados por ele: vai e não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Esse é o aviso
da necessidade urgente da nossa reforma íntima. O dom de curar ou de aliviar as aflições e as dores de que alguns de nós é portador e beneficiário, nunca deverá ser objeto de pagamento ou de trocas. Nem mesmo temos o direito de envaidecer-se pela virtude que possui, pois aquele que deu essa virtude, esse dom, pode tirá-lo a qualquer momento. Não se pode colocar nem como alvo de agradecimentos eternos, porque corremos o risco de cair na triste armadilha da vaidade. E jamais tomar esse dom como um meio de vida. Aquele que recebeu de Deus a faculdade de curar tem em si mesmo uma responsabilidade muito maior. E tem também 3 tarefas básicas a cumprir. Primeiro, aliviar o sofrimento dos semelhantes pela doação fluídica que lhe é peculiar. Segundo, trabalhar na missão especial que lhe foi conferida para sua própria evolução espiritual. Terceiro, propagar com seus feitos, com as suas atitudes, com o seu socorro, com o seu atendimento, a fé no poder maior que vem sempre de Deus. Os espíritos nos advertem sempre: tenhamos benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdoemos as ofensas. E no livro Legado Kardeciano, de Marco Prisco, por Divaldo Franco, nós temos a seguinte mensagem intitulada A Caridade. Muito oportuna para esse momento. Não espere a dor para que surja o seu momento de ajudar. Não aguarde a miséria a fim de que você possa oferecer a contribuição do seu socorro. Não se detenha na observação dos sofrimentos alheios, buscando a oportunidade para doar. Não pergunte sobre a autenticidade das narrativas dos que lhe batem à porta, para saber se pode socorrê-los. Não examine a dor alheia como um inspetor de enfermidades, pretextando selecionar os que são necessitados e os que são exploradores. Caridade é luz no caminho de todas as almas. Caridade é sol vitalizante que se espraia em todas as partes. Caridade é linfa refrescante e pura que se derrama sobre o mundo inteiro. Portanto, atenda
quantos lhe necessitam de ajuda, como venham, como sejam, como estão. Nada pergunte, nada exija, nada imponha. Dê, se tiver, ajude, se puder, atenda servindo. A infinita misericórdia de Deus nos dá sempre muito além de quanto nós necessitamos, sem nos solicitar coisa alguma. Bom, após a explanação da nossa companheira Vera, vocês vão assistir agora também um pequeno vídeo de Daniel Dallagnol. Mediunidade de cura existe? Fique conosco. Boa tarde. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora o nosso bate-papo, a nossa entrevista. Conosco aqui hoje, mais uma vez, Daniel Dallagnol. Daniel que tem se destacado exatamente na abordagem de temas ligados à mediunidade, Daniel, em função da sua experiência. De fato, Bem, alguma coisa nessa área aí. Daniel é frequentador, é trabalhador do Centro Espírita ou Sociedade Espírita? Centro Espírita. Centro Espírita Filhos da Verdade, que fica na rua Rocha Pombo, no Juvevê. Juvevê, Curitiba. Em Curitiba. Então, Daniel, nós estamos aqui hoje para conversar a respeito de curas espirituais, mediunidade de cura, um assunto que desperta interesse, naturalmente, nas pessoas. E até algumas pessoas perguntam se tem a ver com o espiritismo. Não tem a ver com o espiritismo. Nós vivemos aí durante várias décadas fenômenos, né? Sobretudo daqueles médiuns que foram influenciados, né, pelo espírito do Dr. Fritz, que realizava curas espetaculares, né? E até chamava muita atenção na mídia. Sim. Hoje, ainda esse espírito atua com alguns médiuns no Brasil de modo bastante intenso, sabe, Márcio? Ainda há notícias nesse sentido, né? Então, Daniel, eu queria começar perguntando se é possível que os médiuns espíritas atuem no processo de cura. Isso é possível? A cura é possível mesmo? A cura é possível. O codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, trabalha o assunto mediunidade de cura dentro do livro dos médiuns. Então né? Não é uma coisa à parte, exótica, ela está sendo tratada, não? Perfeitamente. Ele trata como sendo uma mediunidade especial, né? É especial não é pelo fato do médium ser especial, né? E não é pelo fato de ser extraordinária, não é por isso. É que é uma faculdade que possui características muito próprias, de tal forma que, às vezes, Márcio, o portador da faculdade sequer conhece ser ele um médium de cura. De tal forma também, Márcio, que o processo ele se dá automaticamente, né, em alguns médiuns, ou seja, instantaneamente. Ele nem sabe. Nem sabe do que se trata. Mas há também aqueles que, por conhecerem ou por serem esses médiuns que dão passividade através de espíritos que têm especialidade nesta área da cura, direcionam naturalmente a sua vocação mediúnica para atuar no campo da saúde, né? Então, não é um fenômeno desconhecido, não é nada de excepcional, né? E esse aspecto ele está tratado dentro já da codificação por Allan Kardec. Muito bem. Daniel, assim, observando a realidade dos centros espíritas, nós que somos aqui do Paraná, observamos o que acontece no Paraná e particularmente na cidade de Curitiba. A gente não vê muito disso. De fato. O fato de não haver muito disso, assim, explicitamente, significa que isso não exista dentro das instituições? Absolutamente, né? Há hoje, Márcio, um cuidado, porque necessário mesmo, né, de tratar esse assunto com
alguma reserva no âmbito das instituições espíritas. Outrora, a atividade de cura ou a atividade em que se prescrevia medicamentos era livre, né? Mas hoje, com o avanço da própria medicina, e o espiritismo jamais quer se substituir à medicina convencional dos homens, essa notável ciência que trata da saúde, esse aspecto no âmbito dos centros espíritas ele tá muito mais bem cuidado, né? Então, os médiuns ou as atividades ditas de cura, elas estão contidas e, como dissemos, melhor cuidadas, a bem da própria doutrina espírita, né? Então, a atividade é intensa nesse aspecto, né? Muito embora, Márcio, o fenômeno cura é um fenômeno complexo, né? A cura não está na mão do médium, não está na mão da casa espírita, não está na mão na vontade simples do paciente. Perfeitamente. É um fenômeno complexo. Tem diversos ângulos aí. Por essa razão, quem sabe as instituições judiciosamente trabalham com muita reserva quando ofertam trabalhos ou mediunidade com este tipo de nuance própria para o tratamento de saúde, né? Porque a casa espírita não pode se propor curar. Porque quando você abre um trabalho de cura, você está prometendo algo perfeitamente fora do controle, né? E essa questão ela não está na mão da casa, nem do médium, nem dos espíritos e nem do paciente ou do enfermo, né? Mas é comum as pessoas buscarem a instituição espírita, sim, na expectativa de se curarem de um problema perfeitamente físico. E o que é legítimo, né, Márcio? Porque, havendo uma enfermidade, é justo que a criatura recorra a todos os elementos lícitos possíveis para obter, né, a cura da sua enfermidade, né? Então, é natural que recorram a esses médiuns que têm faculdades, eu diria assim, especiais, colocando especiais dentro de um contexto muito próprio, né? Que não é nada de extraordinário. Específica, né? Não que ele seja melhor ou que ele seja pior. Absolutamente não. Entendeu? O médium, ele é sempre médium, ele é o intermediário, né? Quando há atuação de espíritos, é natural que ele entra com as suas potencialidades, mas os espíritos trabalham as qualidades do médium em favor da área da saúde daquelas criaturas que vão buscar, né? Daniel, como é que se dá o processo de cura? Como é que é a mecânica, o mecanismo dessa mediunidade? Como é que atua o médium? Veja, sob o ponto de vista da mecânica da cura, é relativamente fácil, se é que a gente possa dizer que isso seja fácil. Mas o processo é o mais simples possível, ou seja, é a substituição de uma molécula malsã, doente, por uma molécula sã, né? Então, este é o processo de cura que se dá no âmbito espiritual. É natural que espírito e médium tenham condições de atuar positivamente no sentido de levar a inoculação, digamos assim, de fluidos salutares a fim de alterar o processo enfermiço. De substâncias que não são visíveis, é isso? Perfeitamente. Porque no âmbito das atividades espíritas, na sua imensa maioria, não se usam medicamentos, não se usam intervenções cirúrgicas, não se usam elementos contundentes, né? Exatamente para preservar a integridade do organismo do paciente, né? Isso é salutar sob o ponto de vista do movimento espírita, né? Então, o processo se dá a rigor desta forma. Muito embora a atuação, sob o ponto de vista do processo em si mesmo, não é na fisiologia, né? Não é no organismo físico, mas é num outro elemento que o Espiritismo dá o nome de perispírito. Ou seja, é aquele elemento intermediário entre o espírito e a matéria. É ali que está exatamente a matriz, tanto das enfermidades, quanto da própria
cura. Então, os espíritos atuam neste campo, com efeito no elemento somático, no elemento físico, né? Razão pela qual não há necessidade das incisões, né? Um elemento... Essas coisas espetaculares que a gente percebe, observa. Então, né? há muito cuidado hoje no movimento espírita neste campo. Quando você fala em movimento, você se refere às instituições espíritas. Perfeitamente. Que já estão, de certa forma, orientadas. Né? Sim, sem dúvida. Deus, suponhamos que o paciente more lá num meio rural, distante, sem acesso ao médico, né? Sem acesso a um atendimento básico. É possível que os espíritos atuem, dispensando inclusive a presença lá do médium de cura, atuem lá para restabelecer a saúde desse paciente? Sem dúvida nenhuma, né? Os espíritos, eles têm inúmeras possibilidades. É natural que na presença de um médium que forneça o elemento dinâmico da relação com os espíritos, que neste campo da cura é conhecido como ectoplasma, né, que é uma energia muito própria para atuar neste campo, eles se servem de elementos de ordem espiritual. Eles recolhem do ambiente mesmo ou de outras pessoas. Da natureza também? Perfeitamente. Então, os elementos estão na dinâmica da própria vida. E aqueles espíritos que têm melhor condição são capazes de recolher, como você disse, da própria natureza, às vezes, essa matéria, né, para ser trabalhada e inoculada exatamente naquela criatura que, em princípio, não tenha condições de se mobilizar para um tratamento médico ou acesso, eventualmente, a um próprio médium, né? Então, a dinâmica espiritual é intensa, sabe, Márcio? O mundo espiritual tem muitos recursos. E, para finalizar, o codificador Allan Kardec, ele trabalha um título chamado do Laboratório do Mundo Invisível, né? Então, ele traz esse assunto para a compreensão das pessoas e que torna bastante visível e de bom senso entender que o mundo espiritual tem inúmeras possibilidades de atender às criaturas necessitadas. Atua, você pode dizer, intensa e permanentemente. Permanentemente. Inclusive durante os nossos desprendimentos, no sono. Perfeitamente. O sono que restabelece. Perfeitamente. Tudo isso acontece. Sem dúvida nenhuma, né? Por isso que dissemos no início, Márcio, que cura é um elemento complexo. Porque, às vezes, a criatura se dirige a uma casa espírita ou para um atendimento de um médium e para tratar uma certa enfermidade. Ela diz, eu não me curei daquela enfermidade, mas quem é que pode afirmar que pela ação magnética dos espíritos ou do próprio médium não foi, que fez com que desaparecesse uma enfermidade que ela não conhecia ainda, né? Ou que estancasse um processo que estava por eclodir. Então, é muito importante que as instituições espíritas elas tenham consciência da sua responsabilidade diante dessa perspectiva de enfermidades muito intensas na população, mas que elas trabalhem com o equilíbrio que exatamente pressupõe ser a orientação doutrinária. Okay. E, Daniel, para encerrar, nesse minuto final, dá para dizer que a matriz, efetivamente, da enfermidade, ela reside no espírito? Sem dúvida nenhuma. Curar, assim, superficialmente, como você fala, curar a molécula, o funcionamento fisiológico, me parece não ser o suficiente. Exato. É isso mesmo? Sem dúvida. Toda a enfermidade está atrelada a uma matriz moral, a um comportamento, é isso aí? É verdade. É por isso, Márcio, que a grande proposta da doutrina espírita não é a cura das enfermidades fisiológicas, né? E sim levar um processo de moralização da criatura, no sentido de que ela inocule definitivamente a proposta moralizadora, que é o Evangelho, para que ela não enferme mais, né? Mas enquanto isso não acontece, o Espiritismo, no âmbito das suas atribuições da mediunidade, pode contribuir com a sanidade das criaturas, que, sem dúvida nenhuma, já é uma grande ajuda. Tá certo, Daniel. Muito obrigado, viu, Daniel, pela sua...
Vamos orar juntos. Senhor Jesus, médico maior de nossas almas, dá-nos, Senhor, a coragem que precisamos diante dos perigos que a vida nos apresenta. Dá-nos, Senhor, a prudência para obedecermos às normas de convivência. Dá-nos, Senhor, a paciência nas tribulações constantes do dia a dia. Dá-nos, Senhor, a tua paz para superarmos tudo o que Deus destina para nós e podermos dizer, enfim, como Paulo de Tarso: venci o bom combate. Que assim seja. Graças a Deus. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que podes fazer. Seja o que for, também vais receber. De coração, ajude um irmão. A caridade é o caminho do amor. Façais ainda. Peixes no mar, aves a voar. Eu quero amar com o amor que existe em mim, por isso eu amo a natureza assim. Alô, 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 eu gosto de você. Xibum, xibum, xalalalala. Xibum, xibum, xalalalala. Mal eu faço a criação, fica em pedaços o meu coração. Alô, 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 eu gosto de você. Xibum, xibum, xalalalala. Xibum, xibum, xalalalala. Xibum, xibum. Peixes no mar, aves a voar. Eu quero amar com o amor que existe em mim, por isso eu amo a natureza assim. Alô, 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 eu gosto de você. Xibum, xibum, xalalalala. Xibum, xibum, xalalalala. Quando mal eu faço a criação, fica em pedaços o meu coração. Alô, 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 eu gosto de você. Xibum, xibum, xalalalala. Xibum, xibum, xalalalala. Xibum, xibum. Xalalalala. Tente começar com um sorriso,
dizendo bom dia, dizendo olá. Tente completar com um abraço, abraçando a quem quiser te abraçar. E não desista, todo dia é dia de tentar mudar. E não desista, todo dia é dia de recomeçar. Então mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. Mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. E não desista, todo dia é dia de tentar mudar. E não desista, todo dia é dia de recomeçar. Então mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. Mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. E não desista, todo dia é dia de tentar mudar. E não desista, todo dia é dia de recomeçar. Aqui nessa imagem nós vemos uma menina com lindos cabelos azuis soltando uma pedra bem grande de um penhasco. Essa pedra se chama culpa e o texto diz assim: solte a culpa, esse peso você não carrega mais. Então a pedra é a culpa que a menina carregava, esse peso que ela trazia com ela, e agora ela se libertou disso. Ela está se sentindo mais leve e com a feição no seu rosto mais feliz. Se é hora de cantar, vamos cantar. Se é hora de passear, vamos passear. Se é hora de brincar, vamos brincar. Mas se é hora de orar, vamos pensar em Jesus. Se é hora de cantar, vamos cantar. Se é hora de passear, vamos passear. Se é hora de brincar, vamos brincar. Mas se é hora de orar, vamos pensar em Jesus. Agora vamos à prece. Fechar os nossos olhos, nos concentrar em Jesus, uma paisagem bem bonita, aquietar os nossos corações e agradecer ao Pai por essa oportunidade de estarmos aqui assistindo essa aulinha, que os ensinamentos passados possam tocar os nossos corações, iluminar os nossos espíritos. E mais uma vez, obrigada, Senhor, por tudo aquilo que alcançamos essa semana. Que possamos estar em paz. Graças a Deus.
Oi, galerinha! Eu vim falar sobre o tema de hoje. Às vezes a gente se aborrece, fica com raiva, faz coisas muito erradas. Depois a gente se acalma e se sente horrível com o que fez. E fica pior ainda quando percebe que feriu alguém de quem a gente gostava muito. Chamamos esse sentimento de culpa. E a culpa, sozinha, não resolve nada. Ela nos adoece e nos faz sofrer mais ainda. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Como é que a gente faz para se perdoar e superar a culpa? O título do nosso tema é Superação da Culpa, Auto-Perdão, Arrependimento e Reparação. Porque todos nós erramos e é o nosso caminho arrependermos do nosso erro e reparar o que fizemos de errado. A gente primeiro sente essa culpa pelo que fez de errado. Depois se arrepende e fica triste. Mas, sabendo que podemos ser melhores, a gente se compromete em fazer melhor, em consertar. A gente se compromete em pedir perdão, em ajudar. É isso que chamamos de reparação. Mas a seguir, vamos ver uma história que explica isso tudo direitinho. Lágrimas de arrependimento. Ciro gostava muito de brincar no quintal da sua casa. À sombra acolhedora de uma grande árvore, ele passava horas distraído com seus brinquedos. Era um lugar fresco e agradável, onde a luz do sol filtrava-se suavemente e onde muitas vezes ele até adormecia com a cabeça apoiada em suas raízes grandes, cansado de brincar. A árvore era uma linda mangueira e dava frutos saborosos, que Ciro colhia com as próprias mãos ao sentir fome. Apesar de tudo isso, Ciro era um menino cheio de vontades e, certo dia, começou a implicar com a árvore, desejando cortá-la. Chegando até sua mãe, ele disse: Mãe, eu quero que a senhora mande cortar a mangueira agora. Surpresa, a mãe retrucou: Por que, meu filho? Você sempre gostou tanto dela. Batendo o pé no chão, o garoto respondeu: Não gosto mais, ora essa. Ela toma muito espaço, mãe, faz muita sombra e está atrapalhando no quintal. Eu quero jogar, ela fica lá. Espantada, a senhora considerou: Pense bem, meu filho, as árvores devem ser preservadas, pois são muito úteis e levam anos para crescer e produzir. Essa nossa mangueira dá mangas deliciosas e em seus galhos acolhedores os pássaros fazem seus ninhos. E não adianta, minha mãe, eu quero que a senhora corte agora, coloque essa árvore abaixo, eu não quero mais ela no quintal. Quando o pai chegou após o serviço, foi informado da exigência do filho. Um novo diálogo se estabeleceu, tentando fazê-lo desistir da ideia. Tudo em vão. Não valeram conselhos e ponderações, argumentos e reprimendas. Ciro estava irredutível. Tanto ele gritou, chorou e reclamou que seus pais, apesar de considerarem um absurdo o seu desejo, resolveram fazer-lhe a vontade. Afinal, era filho único. E o que é que ele pedia que os pais não lhe davam? No dia seguinte, o pai mandou cortar a bela árvore com o coração amargurado. Ciro estava feliz. A cada golpe despechado no tronco, ele sorria. Afinal, o homem deu por terminado o serviço. E da bela mangueira só restaram um toco. Ciro deu-se por satisfeito e foi brincar. Contudo,
O sol muito forte doía-lhe os ombros e o calor era excessivo. Em poucos minutos estava cansado e todo cheio de suor. Olhou em volta e pensou: que droga! Não dá para brincar com esse calorzão assim, não. Olha só esse sol imenso. Olha só, não tem uma sombra aqui, ó. Tudo sol. Até a minha bola tá quente. Vou entrar então, beber água. A mãe, que o observava de longe, perguntou: não vai brincar mais, Ciro? Desapontado, o garoto respondeu: eu tô cansado, mãe. O sol tá muito quente hoje. Quer comer alguma coisa, filho? Sim, mamãe. Eu gostaria de chupar uma manguinha, uma frutinha só. Meu filho, nós não temos mais mangas e eu não fui à feira. Esqueceu que a mangueira foi cortada, foi arrancada? As últimas que sobraram eu dei para o jardineiro levar, que ele pediu para levar para as crianças dele. Despeitado, Ciro sentou-se nos degraus da porta da cozinha, olhando o quintal que lhe parecia tão estranhamente vazio agora. Observou muitos passarinhos que pareciam voar a esmo, sem lugar para ficar. Ciro lembrou-se que tinha visto nos galhos derrubados vários ninhos e compreendeu que aqueles pássaros haviam perdido suas casinhas. Também notou que estavam famintos, procurando migalhas no chão para comer. Com o passar dos dias, Ciro foi ficando cada vez mais arrependido da decisão que tomara. Não brincava mais no quintal, tudo ficara sem graça. Não tinha mais árvores para subir, o sol era inclemente e queimava tudo. Suspirando, um dia aproximou-se do toco, agora escuro e ressequido, e abraçando o que sobrava da mangueira, deu vazão à sua tristeza. Em lágrimas, ele começou a dizer: eu estou muito arrependido, minha amiga. Você não sabe a falta que me faz. Eu não sabia que você era tão importante para nós. E agora, nada mais tem graça. Eu não tenho mais sombra para brincar. E o sol me queima. Os passarinhos ficam sem saber o que fazer, como eu. E foram embora em busca de outros galhos acolhedores. Se eu pudesse voltar atrás. Agora eu compreendo por que dizem que é preciso cuidar das árvores, cuidar de tudo. Sem vocês tudo fica árido e feio. Ciro chorou muito, abraçado aos restos da sua velha companheira. Suas lágrimas de arrependimento, contudo, umedeceram o tronco ressequido. E alguns dias depois, ao aproximar-se dele, muito triste, Ciro teve uma grande surpresa. Do meio do tronco, brotos frágeis e verdinhos surgiam como esperança de uma nova vida em seu âmago. Cheio de alegria, Ciro percebeu que o milagre da vida se repetia e que a árvore voltaria a crescer com a bênção de Deus. E aí, meus amores, gostaram da história? Agora vamos à nossa reflexão. Vamos ver o que nós entendemos da história. Eu vou ajudá-los. Um ajudando ao outro a entender, a aprender o Evangelho de Jesus, ok? Então vamos lá. O título, Lágrimas de Arrependimento. Bom, galera,
vamos conversar, né? Vocês lembram do menino Ciro, como era no início da história? Ele adorava brincar, não é? Mas brincar é muito bom, não é mesmo? Ainda mais se for num espaço grande e arejado. E o quintal do Ciro era assim, grande, fresco, o chão era gramado, com árvore, uma mangueira que presenteava com frutos saborosos, em que os pássaros cantavam, faziam seus ninhos e se abrigavam do vento e da chuva, que dava sombra, bastante sombra, nas horas em que o sol era mais forte, mas que pela manhã e ao final da tarde o sol era muito gostoso. Mas certo dia, Ciro, mimado do jeito que era, cheio de vontades, certamente por não estar acostumado a fazer reflexões sobre o mundo ao seu redor, cismou de cortar a árvore. Que pena, não é? Acho que ele está precisando vir para a nossa evangelização, não é? E ele foi conversar com a mãe. Sua mãe tentou fazer com que ele mudasse de ideia, mas ele estava irredutível. A mãe então disse que iriam conversar com o pai. O pai, também fazendo as vontades dele, acabou por mandar cortar a árvore. Poxa vida, ele nesse momento ainda não sabia o que ele estava perdendo, não é? A árvore foi cortada e ele ficou feliz, pois seu pedido havia sido atendido. Bom, sabemos que os pais não podem sempre dizer sim. Vocês, os pais de vocês, devem dizer também muitos nãos. O não, na hora certa, no motivo certo, é uma bênção, porque nos ensina o valor do que é certo e errado. Nesse caso aqui estava errado, não é? Bom, e aí Ciro foi brincar. Um dia, outro dia, mais outro, não suportando o sol, o calor, olhou em volta, viu que os pássaros já não estavam mais lá e foi reclamar com a mãe dele de novo, muito triste. A mãe já tinha percebido, né? E ele acabou, né, pedindo frutas por causa do calor que sentia. E a mãe, então, disse que as frutas que tinha, ela tinha dado para o jardineiro e ainda não tinha ido à feira. Quem saiu perdendo novamente foi o Ciro. E aí, ele se sentou nos degraus da porta da cozinha, pensativo. Olha só, como ele, no fundo, ele era um menino bom, porque pai e mãe estavam juntos, deveriam conversar com ele, mas faltava aquele algo mais, faltava vivenciar um aprendizado, um ensinamento de Jesus. Né? Ele ficou observando aquele sol forte. Necessitamos do sol, é claro, mas precisamos da sombra, e nada como uma sombra acolhedora de uma árvore. E aí ele percebeu que ele tinha feito bobagem. Ele então um dia, chegando até o topo da mangueira, chorou arrependido. Por quê? Ele se sentiu culpado, mas ele acabou superando essa culpa, porque todos nós somos passíveis de errar, mas temos algo de bom dentro de nós. Quando erramos, percebendo o erro, a gente se arrepende, conversa com Deus nosso Pai, conversa com Jesus, e muitas vezes vamos às lágrimas, né? E foi o que Ciro fez, chorou arrependido, conversando, falando com a árvore. Como vocês também, né, de vez em quando, devem falar com um bichinho, com alguma coisa na tela da TV, né? Já viram a mãe falando com a planta, não é? Bom,
E Ciro, arrependido, né, conversou, chorou com a planta. Mal sabe ele que suas lágrimas fizeram a árvore florescer novamente. É o milagre da vida. Deus sabe o que faz, Ele olha nosso coração. E olha só, o rosto dele de alegria, vendo que a sua grande amiga árvore floresceu. Isso é a superação da culpa que ele estava sentindo, né? O arrependimento fez ele se tornar uma nova criança. E isso é o que é mais importante, não é? Bom, meus amores, fiquem com Deus. E agora nós vamos à atividade. Beijos! Agora chegou a hora da atividade. Vamos fazer 5 perguntas para vocês. Vamos lá? Primeira pergunta. Vocês acham que foi correto cortar a árvore? 5 segundos. Ai, para falar a verdade, me doeu assim o coração quando a mãe dele resolveu cortar a árvore. Ai, meu Deus, não é correto, né? Porque a árvore é uma criação de Deus. Vamos agora à segunda pergunta. Qual foi o momento que o menino começou a se arrepender? Vamos lá? Quando ele viu os passarinhos sofrendo e o quintal vazio. Puxa vida! Vamos agora à terceira pergunta. O menino da história se arrependeu. E o que ele aprendeu com isso? Ele aprendeu através do arrependimento que o valor da natureza é muito grande. Vocês já pensaram? Nós somos natureza também. Fazemos parte dela. Vamos agora à quarta pergunta. Quando percebemos que erramos, o que podemos fazer? Podemos sempre pedir desculpa, não é mesmo? E não fazer de novo o mesmo erro. Quinta pergunta. O que precisamos fazer quando temos culpa? Primeiramente, a gente reconhecer que nós erramos. Mas quem não erra, não é mesmo? Faz parte do aprendizado, da gente aprender com o nosso erro. E a gente deve se perdoar, não ficar se lamentando, perdendo tempo. Ah, eu fiz uma coisa errada. Não, vamos fazer ao contrário. No caso, o menino, ele não pediu para cortar a árvore? Fazer o contrário seria o quê? Semear o mundo com muitas árvores. E aí? Vocês não acham uma boa ideia? Vamos plantar, gente? Um beijo e até a próxima! Vamos agora elevar o nosso pensamento ao alto e agradecer a Deus, que é nosso Pai amado. Obrigada, Pai, por essa oportunidade de podermos assistir ao estudo da nossa evangelização, para poder refletir e colocar em prática todos os ensinamentos que chegaram até nós. Obrigada, Pai, pela nossa saúde, pelos nossos pais, pela nossa família. Obrigada pelos nossos amigos. Obrigada, Pai, por tudo que somos e por tudo que temos. Mas ao mesmo tempo, Senhor, pedimos a Ti que nos abençoe, que esteja conosco durante todos os dias da nossa vida, nos abençoando e nos ajudando a crescer.
É assim, Senhor, pedimos permissão para dar como encerrado o nosso estudo deste dia. Graças a Deus. Felicidade é ter Deus no coração. Fernando Duó. É bem difícil se você se recusar, mas abrir seu coração sempre, sempre ajudará. Basta cantar, dar as mãos e perdoar. Feche os olhos pra maldade e feliz você será. Ser feliz é sorrir sem reclamar, é doar e acreditar no amor, no céu, no mar. Para crer no bem que Jesus nos quer, não feche seu coração, seja simples a qualquer. É bem difícil se você se recusar, mas abrir seu coração sempre, sempre ajudará. Basta cantar, dar as mãos e perdoar. Feche os olhos pra maldade e feliz você será. Ser feliz é sorrir sem reclamar, é doar e acreditar no amor, no céu, no mar. Para crer no bem que Jesus nos quer, não feche seu coração, seja simples a qualquer.